Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, promessa feita, promessa cumprida, né? Eu disse aí ao pessoal do segundo ano que, em função do atraso na divulgação da correção do PET, né, da semana passada, que eu anteciparia a correção do PET do segundo ano e da semana 6, né? E fiquei até feliz que alguns me contaram assim, que eles resolvem antecipadamente. Eu tinha preocupação de não liberar a correção com medo de colinha, né? Mas já que vocês estão ágeis aí, eu fico bem feliz. Gente, o tema desta semana é conto e, nossa, eu fico muito triste toda vez que eu leio esse conto, porque realmente ele é muito triste. Mas antes vamos aqui à breve apresentação, que diz assim: o gênero conto pertence à esfera literária e tem por objetivo narrar um acontecimento. Já é importante percebermos que o tipo textual é narrativo. Como todo gênero narrativo, ele deve apresentar os 5 elementos essenciais de toda narração: personagem, tempo, espaço, enredo e narrador. São 5 elementos, tá? O que difere o conto do romance e da novela é a extensão, porque ele é menor. Normalmente um conto tem poucos personagens e poucos locais, devido ao fato de ser uma história breve e, portanto, com poucas páginas. Aqui, o nome do conto, Para Que Ninguém a Quisesse, né, de Marina Colasanti, e aí bem breve mesmo. Então vamos, Para Que Ninguém a Quisesse, Marina Colasanti. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos, dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as joias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava 2 vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas o desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom, no outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Qual sentimento motivou o homem a ter determinadas atitudes com a mulher? Ciúmes, né, gente? Pois os homens a olhavam, enfim, na rua. Então o sentimento foi ciúmes, motivado pelos olhares que os outros homens delegavam à mulher dele, né? Então respondam aí, formatem aí, confiram, né? Porque vocês me disseram muitos que já responderam. O homem praticou algumas ações contra a mulher. Quais foram? E qual seria o objetivo do homem com essas atitudes? Olha, essas ações, elas estão listadas aqui, ó. Então, primeira coisa, o homem praticou algumas ações contra a mulher. Eles querem saber quais foram. Então, primeira coisa, o homem mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Primeira coisa. Mas vejam que isso aqui não adiantou muito, né? Ele ainda percebeu que a beleza chamava atenção. Aí, olha só, ele foi obrigado, olha que ódio, que obrigado que nada, mas ok. Então aí o que ele fez? Ele exigiu que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos de saltos altos, né? E ainda tirou dos armários dela as roupas de seda e as joias da gaveta. E qual seria o objetivo do homem com essas atitudes, gente? Aí já é uma interpretação. Vejam, ele começou porque olhavam demais para ela. Tirou algumas coisas. Viu que a beleza ainda chamava a atenção? Ele tirou outras coisas.
Então, o objetivo do homem era retirar dessa mulher toda possibilidade de beleza ou de sedução que atraísse o olhar de outros homens. Qual foi a reação da mulher diante das ações do homem? Ela acatou tudo, né, gente? Ela acatou todas as determinações do marido. Aqui nessa questão de número 4, nós já temos uma outra situação e que é muito interessante para vocês perceberem. Antes, deixa eu só contar uma novidade breve a vocês. Essa é a última semana do PET, mas eu vou criar no meu canal a playlist Enem. Então, nessa playlist eu vou colocar algumas coisas já relacionadas ao Enem e que vai servir também para quem está fazendo o vestibular seriado. Então, é interessante vocês ficarem aí atentos. A mulher presente na narrativa sofre violência de seu companheiro. A partir da leitura de trecho da Lei 11.340, que cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, responda o que se pede. Então, aqui nós temos nesse artigo 7º, né, da Lei 11.340, algumas violências elencadas. Por quê? São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Então, aqui não estão todas, estão algumas, tá? A violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Então, aqui é uma coisa mais concreta, né? Vamos dizer assim. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Então, essa é a violência psicológica, tá? Então, beleza. A violência sexual, essa violência sexual entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada. A violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos. E a violência moral. O que é essa violência moral? Entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Das formas de violência listadas no artigo 7º, né, da Lei 11.340, qual foi a vivida pela mulher do conto para que ninguém a quisesse? Somente uma ou mais formas de violência que ela sofreu? Justifique sua resposta com trechos do conto e da lei. Então, eu sugiro a vocês, né, se vocês fizeram diferente, interessante pegar uma resposta dessas, que tem vários questionamentos, e transformar em um texto único, com a resposta, obviamente, a todos os quesitos, né? Então, eu já colocaria, primeira coisa que eles querem saber é se dessas violências elencadas, né, quais as que vocês perceberam que a mulher sofreu. Depois, se foi só uma. E aí, vocês vão justificar com trechos do conto. Então, beleza. No conto, eu colocaria, no conto, a mulher sofreu, conforme a lei citada acima, tanto violência patrimonial e psicológica, quanto moral, porque eu considero que ela sofreu as 3 violências, né? Aí vem, elas podem ser exemplificadas, respectivamente, pelos seguintes trechos. E aí, vocês coloquem lá, violência, por exemplo, né? O primeiro trecho que vocês vão colocar, se é respectivamente, vai dizer respeito à violência patrimonial. Quando a gente coloca violência, quando a gente coloca a palavra respectivamente, você citou patrimonial, psicológica e moral. Então, o primeiro trecho que você vai retirar refere-se à patrimonial. Segundo trecho, à psicológica. Terceiro trecho, à moral. Por quê? Porque você colocou a palavra respectivamente, né, na ordem. Vocês podem retirar, primeiro em relação a esse patrimonial, isso aqui tudo que foi retirado dela. Em relação ao psicológico, está aqui os trechos, né? Então, onde que começa? Olha, esquiva como um gato, não mais atravessava as praças, evitava sair. E aí vem, né? Até aqui nós temos retratos da psicológica. E a moral, porque o homem imputou a ela, por todo o andamento do conto, uma acusação que não há vestígio de que ela tenha de fato cometido, né?
Nós temos aqui a número 5, que é a última. Escreva um parágrafo em que você dê sugestões de como podemos diminuir as formas de violência contra a mulher em nossa sociedade. Aí eu vou falar algumas que são minhas e vocês formatam se tiverem opiniões comuns ou não, né? Acredito que a primeira dessas sugestões é a questão da autovalorização. E é lógico que quem não tem essa autovalorização, essa autoestima mais afirmada, ela precisa de um acompanhamento. Então, assim, uma sugestão que eu acho que é viável, é consistente, é que o sistema de saúde, tá? O Sistema Único de Saúde, o SUS, ofereça atendimentos psicológico às mulheres, essas mulheres fragilizadas, porque às vezes é muito fácil dizer a uma namorada, dizer a uma esposa, não se submeta a isso, mas nós não sabemos qual é o empoderamento que essas mulheres têm para dizer não, para não aceitar. Às vezes elas são emocionalmente muito fragilizadas. Um segundo ponto é também trabalhar essa questão da autoconscientização em relação aos homens, para eles terem consciência, porque veja, no final o conto traz um homem que teve um prejuízo, então aquilo ali também é doentio. Então nós precisamos trabalhar nos dois pilares e começar também com uma educação de cedo, né, gente? Colocar o menino para ser cavalheiro, não, aquelas atitudes mais grosseiras não são atitudes socialmente desejáveis. E aí montem as sugestões que entenderem como mais viáveis. Beijos!